Oi pessoal, bem-vindos à nossa primeira mini aula. Eu sou Lia Lopes, escritora independente e professora, e tá começando mais um vídeo. Bom pessoal, a nossa mini aula de hoje é falando um pouquinho sobre construção de texto, né? Há algumas semanas eu tô preparando essa aula para poder ministrar para vocês. E o intuito aqui é te ajudar na construção do seu texto, seja para o seu livro, seja para um texto literário, né? Como que você vai estruturar suas ideias. Eu vou trazer aqui alguns tópicos, algumas estratégias para a gente destrinchar, falar sobre o assunto e mostrar para vocês algumas possibilidades e opções para vocês usarem na hora que vocês estiverem estruturando o texto de vocês, construindo o texto de vocês, né? São estratégias que podem ajudar bastante aí na construção da sua história, do seu enredo. O primeiro tópico que eu vou passar com vocês aqui é sobre entender qual o seu tipo de livro. A gente, como escritores, não podemos nos limitar até um certo tipo de gênero, né? Porque nós sempre vamos expandindo para outros horizontes, sempre vão surgindo ideias novas e a partir daí a gente cria um enredo diferente para cada temática de livro que a gente for criar, né? Mas é importante a gente ter um estilo predominante que a gente gosta de escrever, né? Um assunto predominante que a gente gosta de falar. E aí, a partir desse assunto, você vai criando vários tipos de enredo e narrativas para próximos livros, próximas histórias, para textos que às vezes você cria para postar de conteúdo nas suas redes sociais. É sempre bom a gente ter um tipo de texto, um tipo de escrita mais predominante. No geral, as histórias que podemos escrever, elas carregam vários gêneros em uma só, né? Então você pode escrever uma história que o gênero predominante seja um romance, mas ali também pode ter muita ação, pode ter muito suspense também. Você pode incluir vários tipos de gênero dentro de um predominante. Mas é importante a gente saber o ponto de partida, né? Onde a gente vai começar, da onde a nossa história vai surgir, qual vai ser a narrativa que esse livro vai tomar durante todo o enredo. A construção ela é por partes, né? Então, entendendo o tipo de escrita que você gosta de fazer também, que você se interessa mais, você vai construir uma história que seja ampla, que abranja, às vezes, outros tipos de gêneros, mas sempre vai estar ali alinhado com a predominância do que você gosta de escrever. E aí você não corre risco de fugir do assunto, de se perder na sua escrita, de escrever algo que às vezes não está tão conexo com o que você idealizou lá no começo. Então, identificar o tipo de escrita é o ponto inicial e um ponto importante para você poder começar de um jeito rápido, fácil e que te otimize muito tempo. Por o nosso próximo tópico, eu indico aqui que você defina a sua estrutura textual. Quando a gente fala de estrutura textual, a gente está falando do jeito que você vai decorrer a escrita do seu enredo, da sua história. O jeito da narrativa que você vai tomar. Se vai ser uma narrativa mais detalhada, se vai ser com capítulos maiores, menores, se você vai segmentar cada capítulo a partir de um tipo de assunto. O nosso tipo de escrita, por exemplo, ele é um pouco mais roteirizado. O que isso quer dizer? Tem riqueza de detalhes, tem riqueza de informação, mas é uma escrita corrida, uma escrita que você consegue ler assim e devorar as palavras sem demorar muito para entender o que ela significa, sabe? É uma leitura que se você tiver no metrô, no trem, ali na pausa do almoço do trabalho, você consegue consumir várias páginas, às vezes terminar um capítulo, porque o jeito da escrita é bem ligeiro de você acompanhar, né? Os seus olhos conseguem ele captar a informação de uma forma mais rápida e você vai ter mais agilidade na leitura. E um ponto legal da escrita roteirizada, que a gente se identifica também, é que você detalha bastante coisa, né? Então o seu leitor ele não se perde na história. Às vezes a gente pega uma escrita mais romantizada, que são capítulos mais grossos, maiores, um tipo de escrita um pouquinho mais diferente para você poder entender. E aí às vezes você se perde do personagem que tá falando, do personagem que tá discutindo com o outro, você se perde ali na imaginação do local. Então a escrita roteirizada ela te dá todo o detalhamento,
do enredo, para saber quem tá falando, quem tá recebendo a resposta, a imagética do personagem. Então a gente consegue trazer tudo isso com muitos detalhes e ainda compensar numa leitura bem mais agilizada. Então a estruturação textual ela vai te ajudar a definir qual caminho que você vai seguir para o seu leitor poder absorver essas informações de uma forma mais completa, mais objetiva, mais corrida, enfim, trazendo ali uma experiência diferente para o seu leitor que possa proporcionar para ele um momento único, um momento de relaxamento, algo que você vai conseguir conduzir muito bem e passar essa sinergia para o seu leitor. O nosso próximo tópico, ele fala muito sobre saber distribuir as etapas. É muito importante que na construção de cada capítulo a gente saiba distribuir os assuntos. É muito bom a gente saber que cada bloco da história ou cada capítulo tem que conter alguma informação surpresa, tem que conter algum tipo de epifania, tem que conter alguma informação diferente que complementa os capítulos anteriores, mas que vai trazer entusiasmo para o seu leitor. Imagina se cada capítulo seu, alguns terão informações novas que vão trazer um ar de curiosidade para o seu leitor, mas em outros capítulos você vai ter uma narrativa ali mais cotidiana, você não vai destrinchar muitos assuntos, você às vezes vai falar do dia a dia do seu personagem. E é bom a gente transformar esses momentos em coisas únicas também, né? Então, para cada capítulo, para cada seção da sua história, ou até mesmo cada bloco do seu texto, você precisa ter informações novas que tragam uma sensação de curiosidade para o seu leitor, para que ele desperte ainda mais a curiosidade de saber o que vai acontecer no próximo capítulo, né? Porque às vezes você coloca um capítulo segmentado do outro que não tá tão conexo ou que não traz tantas informações que prendem o leitor. E aí ele acaba abandonando a leitura da sua história, né? Muitas das vezes a gente escuta aí de amigos, colegas, pessoas próximas que não concluíram o texto porque a leitura estava muito monótona. Não tinha nada mais que cativava o leitor a continuar permanecendo ali e finalizar a leitura para saber o final, como que tudo se conecta, o que acontece com o personagem X, Y. Então é muito bom estruturar e distribuir muito bem esses assuntos. O próximo tópico é sobre não perder o foco. É um assunto bem comum, mas quando eu digo não perder o foco, não estou dizendo para não deixar de escrever. Ou não precisar se dar uma pausa para, se por acaso você precisar dar um tempo na sua escrita. Eu estou falando de focar no assunto. A sua história ela pode dar muitas voltas. Você pode incluir vários personagens, você pode incluir vários lugares, mas ele precisa ser concluído. Essas voltas precisam chegar no mesmo lugar, trazendo ali às vezes a resposta de um questionamento inicial. Uma das estratégias que eu sempre aplico na criação dos meus textos é criar o título antes. Quando eu coloco o título antes, eu já sei exatamente onde o final desse capítulo vai chegar. Então eu posso incluir muitas coisas, eu posso incluir muitos assuntos, posso incluir muitos personagens dentro de um capítulo só, apresentar muitas pessoas ao meu leitor, mas no final eu sei que eu vou conseguir concluir aquela ideia, porque eu já coloquei no topo, no título, do que aquele capítulo está falando. Então inconscientemente eu consigo não fugir do enredo daquele capítulo, trazer várias informações que eu quiser trazer e no final fechar esse enredo avançando para outro capítulo que eu vou fazer a mesma coisa subsequente. Eu consigo deixar todas as informações conexas, trazendo ali revelações pro leitor, incrementando ainda mais a minha história sem perder o foco. E para concluir aqui todas essas informações, eu diria que como um dos pontos principais e que eu também busco na hora que eu vou escrever é de achar uma calmaria. E às vezes eu tô falando de lugares, às vezes eu tô falando de pessoas, às vezes eu tô falando de mim mesma, de nós mesmos, né? Além de procurar a nossa calmaria quando a gente vai escrever, eu evito muito escrever quando eu tô com a cabeça cheia, quando eu tô pensando muito sobre um tipo de assunto, eu não consigo raciocinar direito. Quando eu tô ansiosa, eu evito muito nesses momentos não escrever. Sempre aguardar ali a minha calmaria chegar. Ela não demora muito, né? Porque a vida é corrida, então a gente tem que aplicar algumas estratégias para que a gente
se acalme também. Mas eu sempre espero essa calmaria chegar para que eu possa sentar, refletir na minha história, continuar o enredo da onde eu parei. E não menos importante, sempre bom a gente encontrar um lugar que seja calmo também, né? Às vezes ali você também não tem problema de escrever em um lugar que seja mais agitado, que tenha um pouquinho mais de barulho. Há pessoas que conseguem escrever nesses ambientes, mas a gente sempre indica, eu principalmente sempre indico, lugares calmos, tranquilos, para que a gente consiga desenvolver todo o assunto, tirar a ideia da cabeça de uma forma mais tranquila, fazer com que a ideia do assunto não suma por causa de barulhos externos, por causa de interrupções. Sempre bom acharmos uma calmaria física também, um lugar que a gente se conecta, um lugar que traga essa tranquilidade pra gente, porque assim a gente vai conseguir usar 100% do nosso tempo que a gente tira para continuar escrevendo, seja uma hora, seja um dia inteiro, seja meio-dia, seja e a gente possa aproveitar todo o tempo que a gente usa para escrever 100%. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado, espero que essas estratégias possam ajudar vocês na construção do seu texto, na sua construção textual. A gente volta para uma mini aula, para mais uma mini aula, falando sobre revisão de texto. Vou trazer também algumas estratégias para vocês conseguirem aplicar aí na hora que vocês estiverem revisando a sua obra. Um beijo e até o próximo vídeo.